falar de acordo com aquilo que é o preceito da nossa doutrina, e por isso nós agradecemos à espiritualidade para que nos assista. Nós já tínhamos a palestra pronta e tivemos a intuição de fazer uma pequena introdução. Para que, afinal, nós desenterrarmos aquilo que é o passado? Para que revolvermos esse passado e falar dos grandes vultos do espiritismo? Se assim pensamos, esquecemos-nos de que se não fossem eles, a humanidade estaria muito mais pobre, pois os exemplos que deram nos mais variados campos, na ciência, no ensino e pedagogia, na caridade e até na cidadania, na sociedade em geral, esses exemplos falam por si só e falam da grandeza da doutrina que eles abraçaram. O Espiritismo não precisa de nós. Ele é um expoente que se vale por si mesmo. Quem precisa da espiritualidade superior somos nós. Nós é que precisamos. Então, vemos através destes vultos a lucidez dos ensinos da doutrina, a justiça que ela própria divulga e, sobretudo, através da razão esclarecida e da fé raciocinada que o Espiritismo não impõe, mas que demonstra que é a melhor forma de nós estarmos desenvolvendo as nossas reencarnações. Então, quem precisa da espiritualidade superior somos nós, porquanto pequeninos, frágeis, e por isso, falarmos dos que por alguma razão se agigantaram nas fileiras espíritas é para constatarmos ser possível, também nós, chegarmos lá, com trabalho suado, dedicação quantas vezes dolorosa, até com lágrimas, sofrimento físico e moral, mas é possível chegarmos lá. Então eles exemplificam as possibilidades que cada um de nós pode ter, se quiser. Então, depois desta breve e singela introdução, falemos da nossa homenageada. Corina Novelino nasceu na cidade de Delfinópolis, localidade, curiosamente, com mais de 150 quedas de água, e desencarna em Sacramento, na cidade de Sacramento. Na cidade de Delfinópolis, ela passou muito pouco tempo da sua infância, já que, muito jovem, ficou órfã de pai e mãe, passando a residir com um casal de acolhimento, José e Idalides Rezende, curiosamente, irmã de Eurípides Barçanulfo. Este casal dispensou-lhe todo o amor e todo o carinho. Ela estudou no Colégio Allan Kardec, fundado e dirigido por Eurípides, tendo ela própria o privilégio de ser sua aluna, uma oportunidade que ela soube aproveitar, sobretudo para seguir os seus exemplos. Os exemplos que nós falávamos no início da nossa introdução. A tarefa desenvolvida por ela na cidade de Sacramento foi das mais relevantes que nós possamos pensar e como iremos constatar. Tudo isso fez que ela se tornasse uma das figuras mais estimadas na cidade. E desde muito jovem revelou-se um espírito caritativo, com profundos rasgos de desprendimento. Ela estava sempre disposta a dar tudo de si,
em favor dos seus semelhantes. E apenas com 20 anos de idade, ela foi convidada por uma corajosa seareira chamada Maria Modesto Cravo para ajudá-la a administrar um lar de crianças na cidade mineira de Uberaba. Indecisa sobre este convite, ela procurou orientação de um médium, Francisco Cândido Xavier, que na altura ainda residia em Pedro Leopoldo. E ela lá foi, a fim de conversar com o Chico. Só que devido ao elevado número de pessoas que procuravam aquele médium, ela não conseguiu falar-lhe. Porém, depois das orações na casa, foi grande a sua surpresa quando foi chamada por ele pelo seu próprio nome, recebendo das suas mãos uma bela mensagem assinada pelo espírito de Eurípides Barçanufo. Nessa mensagem, entre outras coisas, ela dizia: Corina, você é a minha última esperança em Sacramento. Ora, diante do significado da mensagem, que ela de imediato não conseguiu perceber, mas pensando, ponderando, percebeu. E decidiu não aceitar o convite de Maria Modesta e, desse modo, permanecer em Sacramento. Ali, com 20 anos, fundou o Clube das Mãezinhas, as mães caridosas que se dispunham a fazer roupas para crianças necessitadas e que eram distribuídas semanalmente. No início do ano de 1950, decidiu fundar um lar para crianças abandonadas. Porém, faltavam-lhe os meios materiais necessários, e não tinha a mínima ideia onde arranjá-los, nem sequer onde implantar essa instituição. Foi quando surgiu-lhe a intuição de realizar um sorteio. Foi a maior rifa realizada na cidade de Sacramento, o que permitiu adquirir uma casa e ali inaugurar o Lar Eurípides. O primeiro prémio era um carro de 0 km, o segundo uma máquina de costura e o terceiro um aparelho de rádio. Ela aplicava todo o seu ordenado na manutenção do lar. E, entretanto, o número de crianças aumentava e os recursos tornavam-se cada vez mais escassos. A própria casa se havia tornado pequena. Mas ela não desistiu. Animada da decisão inquebrantável e contando com a ajuda do alto, decidiu-se edificar um novo lar de Eurípides, que vemos aí na imagem ao vosso lado esquerdo. O povo de Sacramento e das regiões vizinhas, que agora já a conheciam e já sabiam das suas qualidades caritativas e de bondade, cooperaram no empreendimento. E ali, a partir de então, eram amparadas mais de 100 crianças, e onde esta seareira abnegada passou a ser chamada de Mãe Corina. Não tinha filhos naturais, mas tinha muitos filhos de coração. Foi inegavelmente a devotada continuadora da obra de Eurípides Barçanufo, cumprindo até ao fim a missão a que se obrigou, com fidelidade àquele querido mestre. Criar, dizem-nos os espíritos,
é ato de fé. Só quem tem fé tenta soluções novas. Só com muita fé se alimenta projetos, sejam pessoais ou comunitários. Mas é necessária muita fé para que as coisas se realizem. Claro, fé e trabalho. Então a criação é a gênese da participação. Sem participação não há criação. E Corina não participou apenas do lar de Eurípides. Fez mais. Participou da vida socioeconómica, religiosa e cultural da cidade de Sacramento. Uma outra obra de destaque desta grande mulher foi a sua excelência na educação como professora de português e literatura. Esse amor pelas letras levou-a a criar no lar de Eurípides a mais completa biblioteca literária da cidade de Sacramento até então. Mesmo depois de aposentada, como professora, não parou de trabalhar. Ensinava àqueles que necessitavam de explicações para concursos e, mais tarde, tratou de idealizar outras obras, como o educandário Eurípides Barçanufo, no imponente prédio do bairro João 23, e também a Escola de Vó Meca, o nome carinhoso de avó, a avó Meca. E ali mesmo, nas salas do resto de chão, daquele imponente colégio Allan Kardec, que cria o primeiro curso de ginásio noturno, equivalia mais ou menos ao ensino do 5º ou 8º ano do ensino fundamental. E esses cursos eram especialmente para jovens que, trabalhando o dia todo, mas que gostavam de prosseguir os estudos, e ela facultava-lhes a possibilidade de estudarem à noite. Temos uma fotografia muito interessante dela com Chico Xavier. Foi uma mulher de amor sem limites. Deu exemplos de caridade em todos os sentidos. Deu vida no seu mais completo significado. Deixou lições inesquecíveis no coração daquela cidade. E a cidade não poderia ser ingrata. Adotou-a como filha dileta. Depois de usufruir do seu profícuo trabalho e dos seus ensinamentos durante 47 anos. Corina viveu entre nós apenas 68 anos. Pouco tempo para um trabalho tão proveitoso. Mas alguém precisava dela do outro lado. E sua morte resume-se na mensagem de que o que importa não é a quantidade de anos vividos. Importa, sim, a grandeza do trabalho realizado. Foi uma escritora de grandes recursos. Escreveu livros como, por exemplo, Escuta, meu filho, com passagens lindas do Evangelho. Claro que a renda da venda foi doada inteiramente à manutenção do lar. Em 1979, escreveu a obra Eurípides, o Homem e a Missão, dando assim início aos atos comemorativos do centenário do nascimento daquele grande vulto do Espiritismo. Escreveu também o livro Lindos Casos da Mediunidade de Eurípides. Tinha uma veia literária muito fina e continuou essa veia literária mesmo depois da morte, influenciando a escrita mediúnica de outros médiuns, como por exemplo este Páginas de Luz, da médium Aldedira Amoi. Ela própria, ainda encarnada, recebeu mediunicamente do espírito de Eurípides Barçanufo o livro
a grande espera. Passado todo ele, na época contemporânea de Jesus. Colaborou em todos os jornais da cidade, desde a Tribuna, editado por Hamilton Wilson, que é uma referência ímpar da poesia de Sacramento. Nasceu este homem a 27 de maio de 1900, distinguiu-se como emérito professor com enorme dedicação ao Colégio Allan Kardec, fundado por quem? Pelo seu irmão Eurípides Barçanulfo. Vejam como toda a família de Barçanulfo estava ligada à cidade de Sacramento, sobretudo às obras sociais. Ele ainda lecionou também na Escola Normal de Sacramento. Estreou-se na literatura em 1960, com o livro O Canto do Borá. Eu fiquei muito curioso. O Canto do Borá. O que é que será o Borá? E tive que pesquisar para perceber que é um ribeirão que passa junto à cidade de Sacramento. Vocês veem aí o mapa com a localização. Há um outro rio muito maior, o Rio Grande, mas este é um ribeirão. Mais tarde foi compilada a obra deste poeta sob o título Antologia Poética. E nós vamos ver um poema que nos vai esclarecer acerca daquele nome que falámos. Borá. De minhas saudades raras, uma vive a marulhar. O ribeirão de águas claras, cá está, onde aprendi a cantar. Eurípides é um hino de acordes puros e bons. O Borá é o violino onde o santo acorda os sons. Minha terra é um paraíso. Na minha imaginação, que a retrata no sorriso do Borá, meu ribeirão. Operário, vive e malha. A vida é luta constante. Tudo no mundo trabalha. E Deus não cessa um instante. Tive nas mãos a esperança, que nos dá tanta alegria. Lindos sonhos de criança, no sono da fantasia. Sacramento, venho aqui, não passo perto, não ando em caminho torto. Sempre aqui virei, de certo, mesmo até depois de morto. É ele, este irmão de Eurípides, que recebe a premonição do desencarne deste. Ele diz-lhe, Eurípides, ó Milton, por favor, comunica aos nossos familiares que um espírito amigo informou-me que uma grande pedra do céu cairá sobre o edifício do Colégio Allan Kardec. Será no dia 1º de novembro de 1918. Eurípides conta ao irmão que ele pensa ser essa a data do seu desencarne. E acrescenta-lhe, preparem-se, pois o espírito amigo disse-me que muitos irão chorar no dia 1º de novembro, pois uma pessoa muito amada em Sacramento irá desencarnar. Mas não é para que ninguém se lamente. Essa pessoa faz muita falta no espaço, muito mais do que na Terra. E é por isso que ele desencarna com 37 anos apenas. Voltando a Corina, ela colaborou ainda com outros jornais, como por exemplo o Estado do Triângulo, Jornal de Sacramento, além de colaborar
em órgãos de divulgação do espiritismo, como o Anuário Espírita, que o vemos aí do ano de 1964, com a assinatura de Chico e de Valdevieira. Ela era editada em Araras e ela colaborou também com uma revista editada em Portugal, que eu penso, não tenho a certeza, que se deve tratar da Revista de Estudos Psíquicos, dirigida pelo Dr. Couto. Foi, na realidade, uma vida muitíssimo bem vivida, repleta de rasgos de generosidade, de amor e dedicação aos seus semelhantes. A sua desencarnação, o seu passamento, representou irreparável perda para a comunidade de Sacramento, deixando um grande vazio na cidade, tão grande quanto a tristeza dos que perderam o calor, a ternura e a dedicação de uma amiga. Esta criatura foi infatigável, sempre disposta a cooperar. Aqui vemos numa rara fotografia com os alunos do Colégio Allan Kardec, onde está Barçanufo também. O presidente da Câmara Municipal de Sacramento, José Rosa Camilo, seu ex-aluno, por ocasião do sepultamento, proferiu as seguintes palavras: que o pavilhão, a bandeira, de Sacramento cubra o seu ataúde numa demonstração de homenagem maior que o poder público presta aos seus grandes filhos. Aqui, a gratidão de todo um povo que reconheceu no seu labor humilde e silencioso a Mãe Corina de todos. Com o auxílio de suas mãos, não foram poucas as vezes que testemunhamos o seu amor no próprio esquecimento de si mesma, chamando para si a responsabilidade dessa enorme tarefa de promoção do próximo. Foi a Mãe Corina dos pobres, dos sofredores, dos órfãos, dos loucos, dos necessitados, dos abandonados, dos miseráveis. Mãe Corina de todos nós, nosso eterno e imorredouro muito obrigado. Também um missionário católico, redentorista, o padre José Marques Dias, vigário da paróquia na época, em sua mensagem fúnebre ressaltou: à memória de Dona Corina, o que fizerdes ao menor dos meus irmãos, é a mim que o fazeis. Ele recordou palavras de Jesus. Nós, da comunidade católica, nos unimos ao sentimento do povo de Sacramento, que vê perder uma das pessoas que mais se doou aos pobres de sua comunidade. Sua doação, generosidade e entrega foram sinal claro de que o amor constrói e cativa. Foram muitos os que ficaram órfãos de seu amor, da sua presença, mas engrandecidos por seu exemplo de dedicação e entrega. Deus lhe pague, Dona Corina. Foi, como estamos vendo, inegavelmente a devotada continuadora da obra de Eurípides Barçanufo. Pelo seu espírito de trabalho, pela sua elevada compreensão de tudo e de todos, recebeu o apoio de muitos companheiros e arregimentou grande número de colaboradores para a propagação do sublime ideal espírita. O campo de trabalho de Mãe Corina foi um verdadeiro celeiro, tanto para aqueles que já comungavam do ideal espírita, como para os neófitos, os que chegavam de novo, atraídos sobretudo pelos seus exemplos. Pela sua militância durante toda a vida no magistério,
como professora do Colégio Allan Kardec e também do Colégio Estadual de Sacramento, educou diversas gerações, dando total apoio à juventude em todos os seus empreendimentos. A eles ela também se dedicava, amparando e orientando. A sua obra continuou após a morte, nas creches Corina Novelino e Vó Meca, no educandário Eurípides Barçanulfo e na chácara Triângulo, sobre os cuidados da Igorina Cunha, que a nossa irmã Leonor conheceu ainda. Ela era sobrinha de Eurípides Barçanulfo, filha da sua irmã Sinhazinha. Nasceu em 23 e desencarnou em 2013. Ambos os acontecimentos em Sacramento. Corina Novelino foi internada na Santa Casa da Misericórdia de Sacramento no dia 3 de fevereiro de 1980 e desencarnou 7 dias depois, acometida de um derrame cerebral. Lembra-nos Kardec, que também desencarnou por um aneurisma. Toda a família espírita sentiu o seu desaparecimento da vida física, que ficou, como calculamos, desfalcada de uma das mais fiéis discípulas de Allan Kardec e de Jesus. O Poder Legislativo lançou, por ocasião do centenário da sua morte, um selo comemorativo que foi usado nas correspondências oficiais da Presidência e faz parte integrante do acervo histórico do Colégio Allan Kardec. Outra homenagem foi um cartão de prata com os dizeres do médium Emmanuel: se conservares o amor no coração, que é a obra divina do universo, nunca te perderás na sombra, pois terás convertido a própria alma em presença de luz. Marileia Abadia Alves, uma das filhas adotadas de Corina, em nome de todas as suas irmãs, todas as filhas de Corina, expressou os agradecimentos pelas homenagens. Em tom emocionado, ela lembrou a educação recebida de Corina, que ia muito além da prática da caridade, compartilhada de casa em casa, com todas as suas filhas. O que é que ela pretendia, levando aquelas meninas a acompanhá-la nos seus atos de beneficência? Queria que elas aprendessem como se deve fazer a caridade. Corina dizia: você poderá me ajudar a cuidar das pessoas doentes, limpar as feridas, fazer uma leitura, tratar bem a pessoa, dar um sorriso. Se calhar isso não te basta. Você poderá, se quiser, peço desculpa, você irá, se quiser, aprender a costurar e confeccionar roupinhas para que você mesma possa entregar às crianças no inverno. Então esta mulher recebeu todas as honras. Além do título de cidadã honorária de Sacramento, outorgada pela Câmara Municipal, recebeu o título de Mãe do Ano do jornal O Estado do Triângulo, o título de Personalidade do Ano, além das homenagens dos poderes executivo, pela pessoa do então prefeito José Alberto Bernardes Borges
e do poder legislativo. Estas são justas homenagens à nobreza das ações de Mãe Corina. Então que nós consigamos perceber nestas vidas, algumas delas do século XIX, outras do século XX, algumas já no século XXI, que se dedicam de alma e coração a ajudar o próximo, porque verdadeiramente vivenciam o Evangelho, que é a base, é a estrutura base da doutrina espírita. O próprio Chico Xavier, apesar de todo o conhecimento que ele tinha da nossa doutrina, nunca, em nenhuma circunstância, deixava de ler, estudar e apresentar o Evangelho de Jesus. Precisamente porque era ali, que ele ia beber a força, era a fonte que o saciava para conseguir ter a força necessária de levar adiante aquela obra que ele também desenvolveu, principalmente no atendimento aos carenciados, aos aflitos, aos doridos, aos doentes. Corina, a mesma coisa. Era no Evangelho que ela encontrava a força necessária. Eu, enquanto fazia a palestra, pensava, meu Deus, o que é que deve ser diariamente colocar na mesa comida para 100 crianças? E não era uma refeição. Teriam que ser, no mínimo, 3 refeições ao dia. Com um ordenado de professora. Eu acho que encontrei a solução. Era o milagre da multiplicação. Só podia ser. Era Jesus amparando aquela obra. Como Divaldo hoje, 3.000 crianças todos os dias. Tem que haver, não tenhamos dúvidas, tem que haver um amparo muito especial da espiritualidade superior para que estas obras consigam sobreviver diante das tormentas do mundo, como nós sabemos, que às vezes nos é tão difícil colocar comida na mesa para 3 ou 4. Então, vivenciando e conhecendo estes exemplos, podemos agarrar força e vontade para também fazermos alguma coisa. É por isso que mensalmente nós estamos preocupados em alimentar aqueles que nada têm. É por isso que nós sempre estamos apelando aos vossos corações generosos e aos corações generosos de tantos anónimos, melhor dizendo, que aqui fazem chegar os seus donativos, sejam individuais ou até de firmas. A todos o preito da nossa gratidão e que seja um preito público, a fim de que saibam que nós temos o sentimento da gratidão pela vossa atenção na tranquilidade deste início de noite. Muito obrigado.